Meu irmão, minha irmã, de novo estou juntinho aqui para chegar até vocês, transmitindo mais uma vez uma mensagem de fé e de esperança. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de muitas fake news também, muitas mentiras, mensagens falsas que estão sendo transmitidas, só tem uma coisa que a gente não pode esquecer, abandonar, é a palavra de Deus. Porque senão as pessoas se desesperam e começam a falar e a transmitir tantas e tantas coisas erradas. Isso é triste. Portanto, nesta quinta-feira, a gente quer continuar a reflexão da palavra de Deus com vocês e para vocês. É por isso que a gente inicia com o sinal da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que você esteja pronto e disponível a perceber que depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se sente muito fortalecida, muito mesmo, muito animada mesmo. É o que acontece e foi o que aconteceu exatamente no dia que os discípulos foram exatamente pregar nas ruas. Por isso podemos refletir um pouco que a liturgia de hoje, nesta quinta, traz como tema central o testemunho. Testemunho, claro, das coisas de Deus, as coisas do alto. Porém, para dar esse testemunho, é preciso antes, claro, a conversão. Senão você vai falar de si mesmo e vai falar até bonito, mas não vai ter sentido. Porque, primeiro, para mim falar de Jesus, eu tenho que fazer a experiência de Jesus, com Jesus. E essa conversão só é possível quando a gente de fato passa a buscar as coisas do alto. Como dizia a liturgia destes dias anteriores e como o próprio Evangelho de hoje nos diz, tá? É necessário percebermos realmente essa realidade. Assim sendo, temos neste dia o paralelo entre as coisas do alto e as coisas da terra. O que é do alto? O alto é tudo aquilo que pertence a Deus. É quem age conforme a vontade de Deus. Esses sim, esses pensam as coisas do alto. Que faz tudo aquilo que pertence a Deus, age na vontade de Deus, portanto estão vivendo essa dimensão. Porque eles enxergam as coisas, não as aparências. Por isso essas pessoas têm convicção. Elas sabem o que fazem, porque estão sempre atentas, percebendo os sinais. As coisas da terra são tudo aquilo que é limitado, às vezes até mesquinhos. São aqueles que têm uma visão menos crítica e agem dentro das aparências tipicamente humanas. Quantas vezes as pessoas até que têm uma visão, mas a visão que eles têm e o modo de agir é simplesmente humano. Não é nada no Espírito Santo de Deus. Portanto, é ainda vivendo as coisas da terra. Isso é triste, mas muitas pessoas agem desse jeito, porque ainda não se conectou às coisas do alto, ou seja, ainda não foi capaz de se converter e buscar realmente viver esta dimensão. Podemos imaginar que essas duas comparações acentuadas no Evangelho, vemos a ação corajosa dos apóstolos nessa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, e eles não temem anunciar os ensinamentos de Cristo, a sua doutrina, e não também temem em denunciar os que compactuam com o sistema de morte. A gente percebe isso. Ouvi esse dia um bispo que estava falando sobre isso, que a gente tem que ser a favor da vida. Quando por aí se aprovam leis iníquas que realmente destroem a vida, querendo destruir realmente, principalmente aquele inocente, já no ventre materno. Mas a igreja é a favor da vida, tá? Por isso, quando ela age assim, ela age como profética. Ela age como profética, porque nela contém o anúncio e também, é muito interessante, a denúncia. Ela anuncia o reino de Deus que gera a vida e denuncia todos aqueles que são a favor da morte,
que destrói, que maltrata, que realmente atrapalha as pessoas que não vivem no amor, não querem viver no amor de Deus, ou que vivem no amor de Deus e não deixam elas as livres, portanto não respeitam a opção. Isso é triste, isso é muito triste, mas acontece. Toda ação profética é possível, portanto, acontecer. Mas não pense, se você começa a anunciar e a denunciar, você poderá sofrer as consequências, tá? As consequências, que são as perseguições, que são as ameaças, que são tantas e tantas outras coisas, tá? E a dos apóstolos não estava isento disso. Eles começaram a denunciar as injustiças, mas eles receberam, claro, ou seja, foram perseguidos. Pode observar no texto de hoje do Evangelho, traz parte dessa perseguição. Eles foram postos na prisão, foram levados a julgamento no sinédrio e interrogados pelo sumo sacerdote. Mas isso não levou a voltar atrás, a desistir da sua fidelidade, do seu compromisso com o reino, a desistir do seu compromisso da denúncia e do anúncio, porque foi exatamente o anúncio da verdade, que é Jesus Cristo, que fez com que eles pudessem também ser perseguidos e, portanto, até denunciados por aqueles que não acreditavam e não queriam ver o reino de Deus acontecer. Infelizmente, portanto, eles não temeram esses processos e, diante da proibição de ensinar em nome de Jesus, tiveram coragem de dizer cara a cara que tais autoridades eram responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Pois é. Foram capazes de dizer, para olhar aí a primeira leitura, tirada do Atos dos Apóstolos, eles realmente denunciaram que eles realmente mataram Jesus. Mas eles disseram bem claro, essas pessoas mataram Jesus, mas Deus não deixou na sepultura. Deus concedeu a ele a vida de volta. Por isso, o Senhor ressuscitou. Então, nessa oportunidade que Pedro aproveita, tá, para testemunhar Jesus, ele fala da ressurreição da vida que vence a morte, ou seja, do bem que supera o mal. Isso é muito interessante e dá força que o ressuscitado dá agora aos seus discípulos para continuarem a sua missão. Se hoje você fala de Jesus, você vive em Jesus, você busca essa graça em Jesus, porque você recebeu essa força do alto. E você não desiste de anunciar, de assumir esta missão, este compromisso, tá? Com tantas trevas, tantas realmente escuridões que estão. Por exemplo, essa confusão que está se fazendo na cabeça do povo, com tantas fake news, ou seja, com tantas notícias negativas, tá? Mensagens negativas, mentirosas. Criar as pessoas a se tornarem superficiais, a terem medo e não temerem de fato o Senhor. Por quê? Porque não buscaram a verdade, e a verdade de Jesus Cristo. Só essa verdade nos libertará. Sem ela, não terá libertação. Então, o que acontece? Se as pessoas fazem isso, e como discípulos também anunciaram e denunciaram, se tornando um verdadeiro missionário, não, isso soaria também como uma provocação para aqueles que não acreditam. Porque os que acreditam agradecem, os que não acreditam vão sofrer, vão sentir-se realmente assim, tipo excluídos. E é por isso que vem a perseguição, gente, é por isso. Somente quem vem do alto pode agir como se estivesse acima de todos, inclusive das autoridades, como agem os apóstolos e como agiu Jesus Cristo. Somente quem vem do alto. E quem busca as coisas do alto sabe que vai receber essa força. Quem é a força? A força de Deus, a força do Filho, é o Espírito Santo. Esses que realmente buscaram essa força do alto, viveram do alto, graças a Deus. Foi os apóstolos que receberam de Jesus essa missão e, portanto, continuaram nesta missão. Quem tem verdadeiramente Jesus ressuscitado no seu coração, age com esta firmeza e coragem. E tem procedimentos nobres, dignos de pessoas íntegras e de pessoas do bem. Pode observar que as pessoas do bem não ficam transmitindo mentira para os outros, não ficam transmitindo coisas que não têm sentido, que não vale a pena. Elas refletem, analisam e, se portanto chegou até elas, elas não continuam repassando. Por quê? Porque elas sabem que ali não tem verdade. Pode ter até o nome de Jesus, mas aí vão.
Por isso temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, tá? Aqueles que não conhecem a ressurreição e que ignoram os ensinamentos de Cristo, agem de modo medíocre, agem com a esperteza do mundo, não com a esperteza de Deus, tá? Agem limitado, tá? Essas pessoas pensam e enxergam de modo limitado, porque enxergam só aquilo que está no mundo, não o que vem do alto, tá? O dizer do apóstolo de São João, que ele diz: o que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Entenderam? O que é da terra pertence à terra. Quem não recebeu o Espírito, quem não está no Espírito, não se deixa guiar por ele, é da terra, ainda pertence a coisa da terra, e só vai falar as coisas, infelizmente, da terra. Nossa linguagem denota os limites do nosso ser. Já dizia o moderno filósofo, tá? O Engstrom: os que vêm do alto ou que nasceram para as coisas do alto têm um procedimento totalmente, é muito lindo, totalmente distinto. Os que vêm do alto, os que nasceram do Espírito Santo, têm um comportamento totalmente distinto, de amor, de compreensão e de discernimento. Porque quem está ajudando a fazer isso é o Espírito Santo. E ele se deixa guiar por ele, porque ele tem o temor de Deus na sua vida, graças a Deus. Agem com superioridade e não temem as baixezas humanas. Portanto, se eles agem com superioridade, não temem as baixezas humanas, quer dizer que eles dão testemunho desta grandeza que existe dentro do seu ser. Essa grandeza que existe dentro do seu ser, eles testemunham ela. Quem é essa grandeza? A não ser o Espírito Santo de Deus, tá? E isso faz com que ateste uma pessoa de Deus que está em si, sendo ele mesmo. Portanto, meus irmãos, os enviados de Deus, que são os que realmente receberam a força do alto, falam das coisas de Deus. Todo discípulo e missionário é um enviado de Deus, é alguém que também vem do alto. São estes os ensinamentos do Evangelho de hoje, e é presente na continuidade, na continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus faz e quer também estar aberto ao diálogo com todos nós. Quando Nicodemos pergunta, Jesus quer e vai dizer bem claro: para poder ser novo de novo, tem que nascer de novo, nascer do alto. E vem a ignorância de Nicodemos, o homem da lei, vai dizer: mas Senhor, como é que pode? A gente já adulto, está no ventre da mãe. Ele disse isso por ignorância? Não, era para desafiar Jesus. Porque quando as pessoas não querem mudar de vida, não querem se converter, não aceitam a proposta de salvação, elas arranjam um arrodeio, uma fuga para poder realmente sair aos poucos, tá? Mas aquele diálogo continuou, tá? Por isso é muito importante que tenhamos essa certeza, minha gente, de podermos nesses dias buscar esse nascimento do alto. Não viver os pés no chão e a cabeça no céu, ou os dois, mas todos têm que estar totalmente íntegro a Jesus, nas coisas dele do alto, trazendo para dentro de si, portanto, vivendo nessa dimensão de filho, no Filho que é Jesus Cristo, e guiados pela força dele, que é o seu Espírito, e o nosso Espírito que ele colocou em nós, que é o mesmo de Deus e do Filho também. Assim, meus irmãos, nós vamos encerrando esta mensagem de hoje, e quero que você sinta-se feliz e sinta-se capaz de ser forte na fé, para vencer todas as mentiras, e não deixe que essas mentiras possam dominar o seu pensamento, a sua vontade, e você se desvie do caminho de Deus. Deixe-se se guiar pelo Espírito, que é o Espírito da verdade. Só Ele vai libertar você de tudo isso. Por isso, continue em casa e continue rezando, pedindo a presença do Deus Santo, do Espírito, para a sua caminhada espiritual rumo a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.